Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós estávamos longe do Senhor Deus, andando no meio do pecado. Por conta de nossas malignidades, nós éramos inimigos do Senhor. Mas através do grande amor de misericórdia para conosco, enquanto nós desconhecíamos ao Senhor, o nosso Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso de Cristo, nossos pecados foram lavados. Nos permitiu para que pudéssemos viver diante do Senhor Deus, sem nenhum preço a ser pago, esforço ser feito por nós. Recebemos a esperança gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa imensa graça que tem nos permitido. Nesse presente momento, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvarmos a grande graça, amor do Senhor Deus, aprendendo a sua palavra, e estando dentro do rebanho santo do Senhor Deus, para estarmos em comunhão. Senhor, nesse presente momento, o Senhor está conosco e nós cremos nisso. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor possa nos sustentar através da mão de misericórdia. Senhor, nós ainda que somos fracos, ainda não conseguimos obedecer em todo o seu propósito, permita a graça para que nós possamos, com a sua misericórdia, fazer o seu trabalho, possa nos sustentar através do seu poder, e nós, como seus filhos, possamos crescer sem nenhuma vergonha, para que assim possamos viver para a sua glória e sua vontade. Que através do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa nos sustentar mais aperfeiçoados. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. No meio da dificuldade, nossos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, possa permitir a graça necessária a cada um. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, que o Senhor Deus permita o Evangelho para que possa ser pregado. E nesse último tempo, que o trabalho do Evangelho possa continuar. Senhor, este mundo cada momento se torna maligno, cheio de pecado. Com a nossa própria força, não temos como vencer contra este mundo, não temos como viver conforme a sua vontade. Senhor, nos sustente através da sua mão de graça, para que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha. Que através da sua sabedoria, o poder do Espírito Santo, possamos ser sustentados. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a graça, a palavra e também o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Senhor, nesse presente momento, a sua palavra, a sua santa vontade que deseja ser manifesta para nós. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o dever que devemos fazer. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos sobre a palavra da Bíblia, vamos sobre 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Iremos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Iremos ler até aqui. Pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo com o tema A Vida no Senhor. Como em João capítulo 15, versículo 2, já disse realmente, vós já sois limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, estai em mim. Então, o Senhor, Ele já lavou os nossos pecados, já nos purificou completamente através do seu sangue. E nós compreendemos essa graça do Evangelho do Senhor, e nosso espírito foi purificado. E é por isso que no versículo 3 ele já nos disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós agora ouvimos o Evangelho, recebemos a salvação. Essa palavra é para aqueles que receberam a salvação. Agora estamos limpos, agora precisamos estar no Senhor, como o Senhor Ele estará em nós. Então, o primeiro comando do Senhor é dizendo para nós estarmos nele. Então, está em mim e eu em vós. Então, estar em alguém significa estar em união, quer dizer que eu estou em união com o Senhor. Um homem e uma mulher, quando se casam, eles se tornam um só, significa que eles se unem. Nós que recebemos a salvação, então nosso espírito, a nossa vida se torna um só com o Senhor. E é por isso que o restante das nossas vidas, nós temos a vida no Senhor, a vida de viver em união com o Senhor. A vida que nós recebemos todo o cuidado, a condução do Senhor. É a vida de estar no Senhor. Então nós aprendemos através da Bíblia, em detalhes, e também precisamos viver essa vida no Senhor. Porque aquele que vive no Senhor, ele precisa ter a certeza de que está vivendo no Senhor. Uma pessoa que não recebeu a salvação, claro, não tem nenhuma relação com o Senhor. Como em Efésios capítulo 2, realmente antes de receber a salvação, vós estáis fora do Senhor. Então, na realidade, sois forasteiros da promessa do Senhor. Então, nós recebemos a salvação, nós estamos dentro da vida do Senhor, estamos dentro da promessa do Senhor. E é por isso que enquanto nós vivemos aqui, nós temos a vivência dentro do Senhor. É por isso que o que é essa vida no Senhor? Então, essa vida de permanecer no Senhor. Nós precisamos ter essa confiança. Então, eu já disse algumas vezes, fé não é teoria. Então, a Bíblia não foi nos dada para somente termos mais conhecimento, mas é para vivermos obedecendo. Aquele que não pratica ao ouvir a palavra do Senhor é o mesmo que olhar para como é o seu rosto e esquecer como ele se parece. Pense bem, você vê qual é a sua forma diante do Senhor. Se algo precisa ser consertado, você precisa consertar. Mas quer dizer que você esquece logo.
Então você diz, sim, a palavra é verdade, eu preciso viver conforme a palavra, eu vou viver conforme a palavra. Então eles têm esse coração, mas logo depois tudo desaparece. Depois quer viver do jeito que deseja, do seu bom proveito. Isso não é vida de fé. É por isso que quando nós aprendemos a Bíblia, nós precisamos receber a palavra do Senhor Deus como é. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é aquele que engana a si mesmo. Então nós não somos aqueles que ouvimos e esquecemos, mas nós somos aqueles que colocamos em prática. Então o Senhor ele disse para obedecer para aqueles que receberam a salvação. Porque ali existe a bênção do Senhor Deus prometida para eles. O Senhor já disse que se eles souberem dessas coisas e praticarem, existe a bênção do Senhor. Mas se você ouve a palavra do Senhor Deus e não pratica, isso é dar costas à palavra do Senhor Deus, é desprezar a palavra do Senhor. O pai diz para o seu filho amado para fazer tal coisa, você precisa dizer sim. E não somente isso, você precisa obedecer a essa palavra. Se você simplesmente ouve, mas não faz, esse coração é um coração que se torna um coração de ignorar ao Pai, desprezar o Pai. Então nós cremos, nós agradecemos, nós servimos a Deus. Mas como é que nós servimos ao Senhor? Não é somente por palavras, com o nosso coração e nossa vivência, dentro das nossas vidas. Nós precisamos servir ao Senhor. Como em Filipenses, capítulo 2. Então, o Senhor ele veio como Deus, ele veio com o formato de homem para este mundo para ser como servo. Então, o Senhor ele se tornou como homem, se tornou como um servo. Ele se sujeitou até a morte de cruz. Ele não simplesmente nos salvou, mas todos os santos receberam a salvação. Realmente tendo como exemplo. Então é por isso que o apóstolo Paulo já disse, eu sou imitador de Cristo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele já disse que ele realmente se sujeitou até o fim diante do Senhor. Então ele também já nos disse para nós sermos seus imitadores como ele é o imitador do Senhor. Então, o que é essa vivência dentro do Senhor? Nós precisamos crer, nós precisamos saber. Perdão, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então nós precisamos viver obedecendo e nos pondo diante do Senhor. Então por que é que nós vivemos dessa maneira? Porque assim como na palavra de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que é essa vivência que nós vivemos. É uma vida em esperança, esperando pela vinda do Senhor. Porque quando o Senhor ele vier, nós que vivemos a vida de fé neste mundo, vai se encerrar. E entraremos no reino do Senhor Deus, que é glorioso. E quando a história, a obra do Senhor acabar neste mundo, então toda a ira e o juízo do Senhor Deus chegará a este mundo. Então, no dia da vinda do Senhor, nós temos certeza que está muito próximo de nós. Porque como se um dia fosse 1000 anos, até que o Evangelho seja pregado por todo o mundo. Mas se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 14, até que o Evangelho seja pregado por todo o mundo, para todas as nações ser testificada, e assim virá o fim. Então esse evangelho já foi traduzido para mais de 3.600 idiomas diferentes, quer dizer que já foi traduzido para tudo que é possível. Então seja por áudio, seja por texto, seja por transmissão. Então não tem ninguém que pode dar a desculpa dizendo, eu não consegui ouvir esse evangelho. Não.
Então, esta palavra de que o evangelho será testificado, realmente já foi manifesta até hoje. Como em Atos, já disse que o evangelho será pregado por por Jerusalém, Judéia, Samaria e por todo o mundo. Então, nós estamos na Coreia do Sul, onde estamos no extremo leste. O evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo chegou até Roma, foi até os Estados Unidos, indo para o oeste e depois chegou tardiamente para o leste. Mas o evangelho foi pregado por todos os confins da terra. Então nós compreendemos esse evangelho do Senhor Deus, temos recebido a salvação, é uma imensa bênção. E é por isso. Então no dia do Senhor Jesus, no dia da sua vinda, então ele disse para nós sermos irrepreensíveis até no dia da sua vinda. Então, na vinda do Senhor, os cristãos que receberam a salvação, todos eles irão se reunir diante do Senhor Deus. Após receberem a salvação, como cada um viveu, vai ser retribuído. Seja o elogio ou a vergonha. Então, assim como na palavra de Lucas, um rei, ele saiu para um homem, ele saiu para receber o reinado, e ele disse para eles realmente cuidar dessa mina, porque ele voltaria para retribuir. Em Mateus é como um talento que foi dado, e os servos que receberam essas minas, tinha um servo que com uma mina fez 10 minas, lucrou 10 minas, outros com uma mina lucrou 5 minas, mas ele pegou e amarrou e escondeu realmente na terra e depois trouxe para o dono. E aquele dono representa o Senhor Jesus. Ele veio com uma forma realmente realmente pequena, realmente miserável, mas agora quando ele retornará como um grande rei. Então nosso Senhor Jesus, ele virá com grande poder e grandeza, irá se manifestar para nós, então para todo mundo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele vindo para este mundo com toda a glória, todo o poder do Senhor Deus. Então, o dia da vinda do Senhor está muito próximo. Nós estamos vivendo em uma época onde nós podemos viver vivos para nos encontrarmos com o Senhor. Então, mas esse Senhor que irá trazer o seu reinado, ele irá chamar os seus discípulos, irá perguntar a eles como que cada um produziu, fez o seu trabalho. Então, desde o momento que nós recebemos a salvação até a vinda do Senhor, tudo que nós obedecemos a Ele, desde o momento da salvação até a vinda do Senhor, como nós vivemos, tudo vai ser calculado. Então, nós iremos realmente gostar muito dessa vinda do Senhor, mas nós precisamos nos preparar para a sua vinda. Então, com uma mina, você produzir 10 minas, você ser um servo bom e fiel, receber esse elogio do Senhor. Então agora tenha realmente domínio sobre 10 cidades, autoridade sobre 10 cidades. Isso quer dizer que no reinado do milênio pode acontecer isso também. Mas isso mostra a grandeza realmente do Senhor, do prêmio. Então, Senhor, olhe para essa uma mina, eu produzi 5 minas, ele disse, se fizestes bem. Você tem a autoridade sobre 5 cidades. Mas aquele que tinha uma mina, ele disse, Senhor, o que você me deu eu estou guardando até agora. Está guardado, eu não perdi, eu mantive até agora. Claro, fez bem, não é? Mas o que o dono irá dizer? Servo mau e preguiçoso. Então, se você tivesse posto realmente, pelo menos no banco, com juros você poderia ter recebido alguma coisa. Mas ele deixa guardado, escondido, pensando como se ele tivesse feito bem. Mas isso é ser mal. Mal é ser preguiçoso, preguiçoso é ser mal. Como em Jeremias, realmente aquele que realmente despreza o trabalho do Senhor Deus, aquele que faz o trabalho do Senhor Deus, realmente com preguiça irá ser amaldiçoado. É uma palavra medonha.
aquele que faz o trabalho do Senhor Deus e receber a salvação precisa fazer a obra do Senhor, como em Jeremias capítulo 48, versículo 10. E se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 15, realmente ele já disse para nós nos tornarmos realmente mais fervorosos no trabalho do Senhor Deus. Então nós obedecemos ao trabalho do Senhor Deus, mas nós precisamos nos esforçar, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então quer dizer que nós que recebemos a salvação, o Senhor Deus ele irá nos retribuir todo o trabalho que fizemos. É por isso que na vida do Senhor, o Senhor ele estará conosco até o fim para sermos irrepreensíveis. Nós precisamos receber o elogio, não a vergonha. Ele irá dizer para nós, realmente, você foste fiel no pouco, por isso que entre para a alegria, o gozo do seu Senhor. Então, o servo mau e preguiçoso. Então, nós não podemos estar nessa vergonha, não é? É por isso que nós precisamos nos fortalecer, estamos numa posição para recebermos todo o elogio do Senhor, para sermos irrepreensíveis. Então ontem eu recebi o telefonema Então realmente eu tinha um diácono que esteve até agora aqui e ele se esforçou bastante. E antes de escolher o local realmente do centro da Galileia, então para encontrar o centro de retiro, eu e aquele diácono, então com o carro dele eu lembro de eu ir para mais de 50 lugares diferentes. E depois nós fomos para esse último lugar, que é o centro de retiro da Galileia, que é o lugar atual que nós temos na Coreia, e nós encontramos esse lugar. Então, chegando ali, realmente era o diácono que se esforçou tanto até para construir a igreja, o prédio da igreja, ele se esforçou bastante, e ele faleceu ontem. E hoje de tarde eu irei para o enterro, funeral. Irei encontrar com a família, irei cumprimentar a todos. Eu ouvindo que ele partiu, eu tive um coração muito alegre de que ele irá receber todo o elogio do Senhor. E eu tive um grande prazer, porque o cristão morrer não é uma tristeza. Como em Salmo 116, a morte do santo é precioso ao ver teu Senhor. Como em Apocalipse capítulo 14, versículo 13 também, aqueles que morrem no Senhor realmente são os bem-aventurados, porque as suas obras os seguem. Então quando nós fomos diante do Senhor Deus, todo o trabalho que nós fizemos, todo o esforço se acaba. Então, para podermos receber a glória diante do Senhor Deus. Então nós sabemos, esse dia está por vir. Igual como um atleta nas Olimpíadas, usando toda a sua força para chegar à linha de chegada. Nós imaginamos a nossa vinda, a vinda do Senhor, a nossa ida ao Senhor. Então quer dizer que nós iremos deixar todas as coisas deste mundo para trás. E agora, olhando para o Senhor, nós precisamos correr por essa recompensa que está diante de nossos olhos. E é por isso que na vinda do Senhor de Cristo, nós precisamos nos tornar aqueles que não têm nada para ser repreensível. Quer dizer que aqueles que são realmente dignos para receber todo o elogio do Senhor. Então o Senhor, Ele deseja isto de nós, e não somente isto, mas Ele deseja nos fortalecer. Então aqueles que têm os seus filhos, então precisam ensiná-los para viver realmente corretamente, crescer em moral, em integridade. Então esse seu filho precisa se tornar um ser sem vergonhas para viver diante do Senhor. Então quer dizer que dizer, este é o meu filho, este é a minha filha, realmente ter um grande prazer, não é? Então da mesma maneira, diante do Senhor Deus, você se tornar aquele
que recebe toda a bênção, a alegria do Senhor. Então o Senhor Deus, Ele não simplesmente nos salva, mas Ele faz o trabalho de nos fortalecer, de nos faz crescer. Por isso que eu, por exemplo, quando eu era pequeno, então realmente queria dar banho em mim, mas eu não queria. Mas percebi, não quer tomar banho a criança. O pequeno, ele fica com a teimosia de não querer tomar banho. E os pais primeiro acham engraçado, mas depois dão um tapa no bebê, não é? E o bebê, ele vai ter que receber o banho. Eu, quando era pequeno, eu não lembro de ter apanhado de meu pai, mas eu apanhei bastante de minha mãe. Então, eu tinha 5 irmãs. Então, teve 5 filhas e depois veio o último, que era o filho. Então, pense bem como era precioso, não é? Ter um filho na família. É por isso que todas as minhas irmãs, elas realmente me levavam no colo. Então, quando eu fizesse um pouco errado, parece que não brigavam comigo, me deixavam. Mas a minha mãe não era assim. Minha mãe era severa, rígida. Ela deixava pendurada ali a vara. Então, porque ela sabe que se eu ver onde está a vara, eu ia pegar, alcançar e quebrar. Então, mas quando eu fazia algo errado, ela olhava para a vara e olhava para mim. Olhava para a vara e olhava para mim. E eu sabia, porque era o momento que estava próximo para eu apanhar. Então, quando você faz algo errado, não é naquela hora que já vem e te bate ou vai apanhar, não é? Receber o castigo. Mas a mãe, ela olha para a vara. Então você se assusta. E depois, quando chega o dia do castigo, ela tem uma memória tão excelente que ela lembra de tudo. Fala, ó, naquele dia você fez isso, nesse dia você fez isso. E assim ela bate, e bate, e bate. Por que a minha mãe fazia isso? Porque me amava. Porque minha mãe me considerava como um ser precioso. Da mesma maneira, o Senhor, como Ele nos ama, Ele nos castiga. Ele não nos castiga porque nos odeia, quer nos destruir. É porque Ele nos ama. E é por isso que não simplesmente Ele nos salvou, mas agora nós precisamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha, para estarmos irrepreensíveis diante do Senhor Deus, para sermos aperfeiçoados. Então nós precisamos pensar no trabalho que foi feito pelo Senhor. Então, se eu quero viver do jeito que eu quero, como é que vai acontecer uma coisa dessas? Claro que tem um filho que não obedece, não é? Tem um momento que o filho obedece bem, mas tem filhos que fazem bagunça. E o que você precisa pensar? Você precisa pensar, será que esta não é a minha forma diante de Deus? E é por isso que o Senhor, Ele faz o trabalho de nos aperfeiçoar até o fim. E é por isso que o versículo 9 diz: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados, significa ser salvos, fomos chamados deste mundo através do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que agora Ele nos salvou, para estarmos em comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, para estarmos em comunhão com o Senhor Jesus. Então, nossa vida de fé após a salvação é uma vida de fé junto do Senhor. Após recebermos a salvação, todos os santos estão em comunhão com o Senhor. Então, neste mundo, nós vivemos em conjunto, não é? Então, a mesma nação, como eles realmente amam uns aos outros, né? Os patriotas, os compatriotas. Então, quando nós olhamos para os estrangeiros e eles cometem alguma atrocidade contra a nossa própria nação, nós nos unimos, nós lutamos, não é? E nós ajudamos uns aos outros. Então, e também no trabalho, quando você tem os seus companheiros de trabalho. Tem os seus companheiros de trabalho, não é? Na escola tem os seus colegas, não é? Então, cada um ele se encontra com aqueles que estão em conjunto. A família, em comunhão.
Quando nós falamos em comunhão, a comunhão é algo muito importante. Até os animais, peixes com peixes. Então, tem peixes como tubarões bem grandes, baleias. E cada um anda com a sua própria espécie, anda junto, em conjunto com o que é igual a si. Leão com leão. E os animais fracos junto dos fracos. Aqueles que são agressivos com agressivos. Então, cada um tem a sua própria espécie e estão em comunhão. Eles se ajudam. Eles se protegem. Então, é por isso que nós, após recebermos a salvação, antes de recebermos a salvação, nós temos a comunhão entre a família. Nós temos a comunhão entre os parentes. Então, o sangue é mais viscoso do que a água, e é verdade. Porque nós que recebemos o sangue de nossos pais, nós amamos a nossa família, nos ajudamos uns aos outros. Isso é algo lógico a ser feito. Mas após recebermos a salvação, existe algo mais precioso do que o sangue. Então, o Espírito é mais precioso que o sangue, porque fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo fomos unificados. Então, mais do que a família que nós temos em união em carne, algo que é mais próximo é a família do Espírito. E é por isso que agora nós recebemos a salvação através do poder do Senhor, do Espírito Santo. Então, nós somos aqueles que iremos viver junto com o Senhor até os confins da terra. Então, essa família, essa relação carnal que foi feita, depois de algumas dezenas de anos acaba. Mas imaginem, quando nós fomos para os céus. Você acha que você vai viver junto com a sua família nos céus? Não é? Então, toda essa afeição, relação carnal só existe neste mundo. Claro que no mundo pode ter essas relações. Que se nós olharmos em Lucas capítulo 16, o rico que foi para o inferno, ele disse, eu tenho 5 irmãos. Ele olhando para Lázaro, o mendigo à frente de Abraão, ele disse, realmente, por favor, envie Lázaro para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, este rico que foi para o inferno, ele sabe que se seus irmãos vierem para o inferno, irão sofrer. Ele sabe quanta aflição ele terá. Então, para que eles não viessem para cá, é por isso que pediu para que enviasse Lázaro para pregar a eles. E assim Abraão disse, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, se você não ouvir a palavra de Moisés e dos profetas, não adianta mesmo que o morto ressuscite e vá pregar, ninguém vai ouvir. Pense bem, aquele que estava morto agora ressuscitou, ele disse, eu fui para o céu e foi ótimo, eu voltei para pregar o evangelho para vocês. Não precisa dizer uma coisa dessas, nada disso precisa acontecer. Porque na Bíblia tem os profetas, os apóstolos, aqueles que receberam a salvação primeiro estão pregando muito bem. Não é necessário alguém que está morto ressuscitar para vir pregar. Então, aquele que vai para o inferno, o rico pediu para que a família não viesse para o inferno. Não é? Então, nós podemos ver que ele soube e também ele sentiu realmente muita tristeza. É por isso que eu digo que ele deve ter muita afeição no inferno, porque eles não desejam que a família venha para cair no inferno. Mas os salvos, realmente quando forem para o céu, essas afeições carnais desaparecem, porque nós agora fomos salvos em espírito. Nós teremos somente essa glória e o prazer com o Senhor, de servir o Senhor. E nós todos conhecemos uns aos outros, de que servimos uns aos outros, os santos que fizeram o trabalho do Evangelho. Como o apóstolo Paulo já disse para a igreja de Tessalônica, para Corinto, ele disse quando ele foi para os céus, ele disse, eu quando for para o meu Pai, vós se tornarão a minha glória, a minha alegria, e eu se tornarei a alegria, a glória de vocês. Então, assim como na palavra já disse para nós fazermos realmente amigos com as riquezas das injustiças, como em Lucas capítulo 16, versículo 9. Então, quer dizer que os amigos que nós fizemos, sabem, os amigos de espírito para a eternidade, com os bens deste mundo, é utilizar para que os outros espíritos recebam a salvação, para que possa ter amigos junto desses materiais.
Então agora nós precisamos entrar para o reino do Senhor. Dos nossos irmãos e irmãs, onde tivermos esforço em conjunto, nós iremos reconhecer uns aos outros, iremos nos encontrar, iremos ter prazer um para com os outros. Eu, quando olho para a nossa igreja, onde quer que estejam no exterior, seja em Hawaii, nos Estados Unidos, em Hong Kong, para qualquer lugar que eu vá, eu vejo nossos irmãos e irmãs que estão no aeroporto esperando por mim. Uma criança vai e me trouxe flores e colocou um colar de flores no meu pescoço também. Então eles me recebem com grande prazer, alegria, e é ótimo, não é? Eu eu peço perdão, mas é ótimo sentir realmente esse prazer. Mas quando nós vamos para o reino dos céus, imagine, não tem ninguém para me esperar, não tem ninguém para me dar as boas-vindas. Como vai ser triste, como vai ser solitário, não é? Então, quando nós vamos para o reino dos céus, o Senhor irá nos receber. Mas todos os santos que, enquanto nós vivemos a vida de fé, nós precisamos ter a nossa comunhão, precisamos ter a dedicação um para com os outros. E assim nós iremos nos reconhecer uns aos outros, iremos receber uns aos outros. Com certeza isso vai acontecer. E é por isso que até que todas as coisas deste mundo, realmente, nós podemos ver nossos irmãos e irmãs, realmente que usam realmente esse coração, que nós estamos unidos uns aos com os outros. E é por isso que nossos santos, nós temos a comunhão um para com os outros. Então, seja os irmãos em dificuldade, seja os irmãos pobres, ricos, feios, não importa qual posição que você esteja neste mundo, de nada importa, somente um motivo, que recebemos a salvação, que nós amamos uns aos outros, nós estamos em comunhão. Então, nossos irmãos e irmãs vão para a África, não é? Várias vezes ao ano. Então, nós estamos em 34 países diferentes, nós temos muitas igrejas. Mas se olhamos para a África, eu não posso dizer uma coisa dessas, mas eles têm um rosto que realmente bem... a pele é preta, não é? O rosto é bem escuro. Então, mas nós vemos essa diferença comparando conosco, mas não importa como eles são, não importa a aparência. Toda a salvação ultrapassa esses limites humanos e nós temos a mesma esperança de que recebemos a salvação. Quando nós formos para o reino diante do Senhor Deus, quando nós nos abraçamos, quando nós temos essa preciosidade de que eles foram salvos, estamos todos juntos abraçados, nós ultrapassamos esse limite da carne e estamos em comunhão no Espírito. E é por isso que ele disse que fiel é Deus pela qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora é a comunhão com seu Filho Jesus Cristo que nós o fazemos. Nós chamamos isso de fellowship. Isso é algo muito importante. Esta é a vida de fé, a vida de comunhão. Então nós que recebemos a salvação, todos os santos, irmãos e irmãs, tem pessoas que não conseguem estar em comunhão. E é estranho. Eu fico pensando, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Porque se você nasceu realmente de um mesmo pai e mãe, você tem os seus irmãos, irmãs, você tem tio, tia, você tem uma boa comunhão. Então pode ajudar uns aos outros. Nós conversamos uns com os outros. Somos diferentes das outras pessoas. Após recebemos a salvação, então algo que é mais precioso que o nosso próprio sangue. Então, a vida diante do Senhor Deus, em espírito, nos tornamos um só. Como é precioso. Então, mas só porque tem um pouco de problema, já briga com os outros, não quer conversar, odeia um ao outro, entra em conflito. Essas coisas não devem acontecer. Então, vamos para a palavra de 1 João. 1 João. Primeira epístola de João. Capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, se nós olharmos aqui, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, quem escreveu essa palavra, a Epístola de João, é o discípulo que recebeu o maior amor do Senhor Jesus. É o discípulo mais jovem, apóstolo João. Então, quando ele viu o Senhor Jesus ser crucificado, ele estava junto com a mãe do Senhor Jesus, Maria, abaixo da cruz. Então, ele é aquele que serviu Maria como sua mãe. E também na igreja de Éfeso, ele esteve até o fim, realmente pregando. Claro que, realmente, nos últimos tempos, ele foi para Parmos e viveu ali até que morresse. Então, nós temos as palavras que ele escreveu, que é o Evangelho de João, a Epístola de João 1, e 2 e 3, Apocalipse. Então, ele escreveu 5 livros da Bíblia. Então, o Evangelho de João, primeira Epístola de João, segunda, terceira Epístolas e Apocalipse. Então, ele que realmente escreveu essas palavras para que eles pudessem crer e receber a salvação, que é o Evangelho de João. E a primeira epístola de João ele escreveu para ensinar o que é a comunhão. Não é? As epístolas para aprender a comunhão. E Apocalipse para ensinar qual é a esperança que os cristãos devem ter. Então, mas essas coisas realmente foram escritas, vos escrevo para que tenhais a comunhão conosco. Então nós, para que enquanto vivemos, tudo que nós ouvimos, realmente ele está dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Tá? Após receber a salvação, precisam saber quão precioso é algo chamado que a comunhão. É algo que ultrapassa toda a questão carnal. Nós temos os irmãos e irmãs em comunhão, vivemos com a mesma esperança, nós vivemos com o mesmo objetivo de vida. Nós precisamos saber como é precioso termos os irmãos e irmãs. É por isso que temos essa comunhão. Então nós estamos em comunhão. É o mesmo. Que nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós não fazemos comunhão com pessoas que falam bem, com pessoas que são incríveis neste mundo, pessoas ricas, com pessoas, os gênios deste mundo. Não. A comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eles são os donos da comunhão. O Senhor Deus e o seu Filho Jesus. Nós estamos em comunhão. É por isso que é uma comunhão que é santa. Então, como esta palavra é preciosa. Esta palavra nos foram escritas. Então, aqueles que receberam a salvação têm o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Agora todos aqueles que receberam a salvação, agora estão em comunhão junto do Senhor. É por isso que ele diz: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então agora os santos que receberam a salvação, agora tem um evangelho, essa mensagem que foi anunciada. E é por isso que nós agora temos a alegria neste mundo. Então tem pessoas que nascem em um bom ambiente, cuidam dos seus pais, vivem em paz, não é? Em conforto. Tem pessoas que são ricas, vivem com muito dinheiro. Tem outras pessoas que são mais bonitas do que os outros, não é? E se sentem bem por isso. Então, carnalmente, você tem várias condições onde pode te fazer sentir melhor do que os outros. Mas aqueles que receberam a salvação é o que é. Quer dizer que nós, a coisa mais preciosa é termos recebido a salvação, não é as outras coisas. Recebemos a salvação significa que estamos em comunhão dentro desse rebanho de Cristo. Como é a grande alegria, não é? Tá, o meu gozo está no Senhor. Essas coisas vos escrevo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Nós precisamos saber que o nosso gozo está dentro da comunhão. Então vocês têm o que? Vergonha? Vocês têm o que? Dificuldades na comunhão? Dizer que está em comunhão, mas o coração está em outro lugar. Então isso não é comunhão.
Então, claro que realmente nós gostamos mais da carne dos nossos amigos, amigas, por exemplo. Não é isso. Nós temos um espírito. É por isso que nós nos sustentamos uns aos outros, estamos unidos, segurando as mãos uns aos outros. Não podemos viver a nossa vida de fé sozinhos. Então, sozinho, igreja não se torna igreja. Então, em grego, é eklesia, não é? É um rebanho que foi realmente diferenciado. Então, agora nós vivemos dentro desse rebanho, que é a igreja. É o rebanho santo do Senhor. Então, após recebermos a salvação, agora vivemos a vida de fé, que é viver em comunhão. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 2. Palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então agora, a partir de agora, nós cristãos que recebemos a salvação. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. É a palavra que também é nos dada para agora, nós. Então nós não somos forasteiros. Então forasteiros significa aqueles que não receberam a salvação, que estão de fora, são forasteiros. Então se você for para um prédio, por exemplo, ele diz é obviamente proibido a entrada para estranhos, não é? Então, se você não é staff, por exemplo, você não pode entrar ali. Então, você é uma pessoa fora, um estranho, você não pode entrar. Então, tem aqueles que são estrangeiros, são estranhos, são os forasteiros, que não são daqui. Então, Israel pensa que somente eles são o povo de Deus, os gentios são os forasteiros, os estranhos. Então, é por isso que na palavra diz que antes nós éramos estranhos, nós éramos forasteiros. Mas a partir de agora não somos mais estranhos. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos todos os santos em junto, em concidadãos, cidadãos do reino de Deus. Agora nós somos a família de Deus, os cidadãos de Deus para entrarmos no reino do Senhor Deus. Bom, em Filipenses capítulo 3, versículo 2 diz que a nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Quer dizer que nós somos aqueles que queremos entrar no reino de Deus. Quer dizer que uma pessoa que nasceu na Coreia do Sul tem a cidadania sul-coreana, não é? E tem a confiança nisso. É por isso que ele vai para o estrangeiro e pode acontecer algum acidente. E o governo sul-coreano vai cuidar dessa pessoa. Vai se responsabilizar porque ele é cidadão sul-coreano. Porque ele tem a cidadania sul-coreana. Quem é norte-americano, também eles dizem com grande confiança, eu sou americano. Então, mas nós temos a verdadeira cidadania, não é? Então, nós temos algumas diferenças na escrita dos Estados Unidos, na Coreia e no Japão. No Japão, por exemplo, eles usam do mandarim, eles usam nação do arroz, nação de grande fartura. Mas nós, na Coreia do Sul, utilizamos da nação, realmente linda, nação maravilhosa, bonita. Então, mas nós temos o que? O reino verdadeiro. O que é o verdadeiro reino? O país e a alegria, realmente maravilhas, beleza, é o reino de Deus, onde existe a fartura, a glória eterna do Senhor Deus. A nossa cidadania está nos céus. É por isso que nós somos cidadãos, concidadãos dos santos. Então, a nossa cidadania neste mundo logo vai acabar. Mas nós, cidadãos do reino dos céus, somos aqueles que iremos viver conjuntos. Então, nós somos da família de Deus. Significa ser família de Deus. Após recebermos a salvação, a fé é a mesma, nós temos o mesmo objetivo de vida. Nossos irmãos e irmãs, agora iremos viver diante do Senhor Deus para servirmos ao Senhor. Nós temos essa mesma esperança. Nós somos da família de Deus. Como nós somos seres preciosos, não é mesmo?
quando tem um pequeno problema, não odeiem uns aos outros, entenderam? Não briguem uns com os outros. Eu não sei de onde é esse dialeto, mas não briguem, não façam isso. Então nós, como uma família, dentro da nossa família temos o quê? O recém-nascido, temos o mijão, nós temos o bagunceiro, mas nós abraçamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Temos aqueles que são fracos na fé, temos aqueles que são fortes na fé. Nós precisamos amar uns aos outros. Com o amor do Senhor, precisamos sustentar uns aos outros. Mas quando faz algo errado, você vai e odeia, você vai e chuta essas pessoas para fora. Isso não é amor. Então nós não somos estrangeiros, nós não somos forasteiros, mas somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Então não devemos esquecer disso. Então esta comunhão que nós temos, como ela é preciosa. Então nós como Efésios capítulo 3, versículo 4, também ele já disse para nós fazermos o quê? Então vocês sabem muito bem, não é? Porque vocês leram e leram e leram, né? Efésios capítulo 4, versículo 3, não é? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós agora temos a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida. Tudo é um só, se tornou um só para nós. É por isso que agora o Espírito nos fez um só. Ele não nos disse que é para nós unirmos, mas ele já disse que já foi unido, nós precisamos guardar essa união. Por que é que nós precisamos procurando guardar a unidade? Porque o diabo não tem como tomar a nossa salvação. Como o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, o Senhor disse que nos deu a vida eterna e jamais perecerão. Quem recebeu a salvação jamais perece. Claro que pode existir o castigo se você fizer algo errado, mas não existe a perdição para eles. Então não existe ninguém que pode tomar das minhas mãos. Então aquele que recebeu a salvação está nas mãos do Senhor. O Senhor derramou o sangue e não irá nos soltar. Então o Senhor, através do sangue precioso, ele nos comprou com preço e agora estamos nas mãos do Senhor. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer, na mão do Senhor Jesus, na mão do Senhor Deus, primeira, segunda, terceira proteção toda feita. Então se olhar para o Banco Central da Coreia do Sul, dentro dos cofres, todo o tesouro que está ali. Então você tenta cavar pelo subsolo, por exemplo, ladrões, amigos de bancos internacionais. Não sei se eles vão conseguir roubar, mas uma pessoa que recebeu a salvação, a sua salvação, o seu espírito não pode ser roubado pelo diabo. Então ninguém pode tomar da mão de meu Pai, da minha mão. E é por isso que agora o espírito não pode ser tomado pelo diabo, porque nós temos essa proteção do Senhor Deus. Aqueles que receberam a salvação vão para o inferno também. Tem pessoas que dizem isso. Parece que está certo, mas não está certo. Eles então vão dizer, eu já que recebi a salvação, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, essa pessoa precisa verificar a sua salvação, porque quem realmente recebeu a salvação jamais pode fazer uma coisa dessa. Não tem como fazer. Então, claro, o diabo não tem como tomar a nossa salvação, o nosso espírito, mas o que ele pode fazer? Ele nos transforma em seres, homens, inúteis diante do Senhor Deus. Então agora, neste mundo, parecem que vivem fazendo uma grandiosidade, um grande trabalho, então, mas ao ver do Senhor Deus, pode se tornar um homem que é inútil. Então, como é que nós podemos nos tornar realmente inúteis diante do Senhor Deus? É decaindo da comunhão, decaindo da graça. Então, porque vocês sabem quão precioso, quão importante é essa comunhão. Então, nós vivemos a vida de fé em comunhão. Nós temos essa comunhão. Claro que essa comunhão, nós não podemos dizer que é
é opcional, não é mandatória. Nós precisamos viver em comunhão. Se você partir da comunhão, mesmo que você diga, sozinho eu vou viver bem, vou fazer algo grandioso, vou fazer isso e assado, vou fazer algo grandioso para a nação, não tem nenhuma relação com Deus. A vida dentro da comunhão é a vida de fé. E é por isso que se nós partirmos da comunhão, toda a proteção, cuidado do Senhor Deus, é impossível chegar a nós. Não temos como crescer na fé, não temos como trabalhar para o Senhor. Como em João capítulo 15 já disse, nada podeis fazer sem mim. Então, partindo do Senhor, partindo da comunhão, nada podemos fazer. A nossa vida de fé é dentro da comunhão. Então, dentro da comunhão, a minha vida de fé cresce. Dentro da comunhão, eu tenho o amor entre os irmãos e irmãs. Então, dentro da comunhão, eu tenho o trabalho do Evangelho, a comunhão. Tenho todo esse trabalho do Senhor Deus. Então, se nós não vivemos realmente dentro da comunhão, nada podemos fazer. Sozinho é zero. Então, tem pessoas que vivem no mundo fazendo coisas boas, coisas grandiosas, achando que fazem o seu trabalho, os seus negócios, pensam que isso é fazer bem, mas na realidade não é nada. Qual é a relação que você tem com o Senhor Deus? Então, as pessoas do mundo realmente vivem desse jeito. E você acha que isso é bom, isso é grandioso? Então, você fazer as coisas partindo da comunhão pode se tornar um trabalho de ir contra o Senhor Deus. E é por isso que nós recebemos a salvação. Agora nós temos o Espírito Santo que nos faz compreender o Evangelho do Senhor Deus para recebermos a salvação. E agora, junto com a salvação, nós temos os santos em união. Nós vivemos em comunhão, se tornando o corpo de Cristo. E ali nós temos a vida, todo realmente fornecimento da graça, onde nós podemos crescer na fé. Sozinho você não tem como crescer na fé. Então, uma criança pequena, se ele parte dos seus pais, será que ele pode viver uma vida realmente normal? Correta? Não tem como. Pode ser que essa criança ela vá parar no orfanato, vai se tornar um órfão, vai se tornar um perdido. Então, se você parte dos seus pais, você se torna um perdido, um órfão espiritual. Perdido, realmente totalmente torto. E é por isso, quando nós estamos dentro dessa comunhão, nós podemos crescer na fé. Nós recebemos essa vida do Senhor Deus, nós recebemos o cuidado do Espírito Santo. Nós podemos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Então agora nós precisamos usar toda a nossa força para mantermos, procurando guardar essa união. Então, por quê? O Senhor disse para Adão guardar o jardim do Éden. Por que ele deveria guardar? O que significa guardar a casa? Porque veio um ladrão. Por que é guardar o seu país? Proteger o seu país? Porque existe um invasor. Por que é para proteger o jardim do Éden se não tem ninguém? Porque o diabo, ele quer corromper Adão para transformar este mundo. Para transformar este mundo em um campo de caos. Para atrapalhar, ele estava esperando. Mas Adão não soube disso e não conseguiu guardar o Éden. Desobedeceu à palavra de Deus. Esqueceu, perdeu o jardim do Éden e foi expulso dali. E a partir daquele momento inicia uma história realmente muito triste, miserável. Então por que o Senhor ele disse para nós usarmos a força para mantermos essa comunhão? Porque o diabo ele está esperando para atacar. E é por isso que é procurando guardar essa união que foi feita pelo Espírito Santo, esse vínculo da paz que é dentro da igreja. É por isso que o Espírito Santo, agora ele nos dá a vida através da palavra do amor do Senhor Jesus, agora ele faz o trabalho de nos unir. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 4, eu irei ler.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que os sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atende cada um para com o que é propriamente seu, mas cada qual também para que os é dos outros. Se nós olharmos para a igreja de Filipenses, de Filipe, realmente podemos ver uma igreja que é um grande exemplo. Então, nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele foi pregar o evangelho a eles. Então, todos eles realmente foram torturados. O apóstolo Paulo foi torturado, quase morreu diversas vezes. Paulo e Silas, enquanto estavam na prisão, o Senhor abriu as portas, as serras, não é? Abriu a porta da prisão e todas as correntes se soltaram. Então, mas a família do carcereiro recebeu a salvação naquele dia. E a igreja de Filipenses, também através da família de Lídia, começou através de Lídia, a família que é verdadeira de púrpura, a igreja começou. A igreja dos Filipenses é onde que a vida toda ajudaram o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. Então, enquanto Paulo estava em Roma aprisionado, eles o ajudavam também. Os filipenses sempre o ajudavam continuamente, através de um homem chamado Epafrodito também, como mensageiro. Ia de um lado para o outro trazendo cartas e ajudando. Traziam notícias de Paulo para a igreja de Éfeso e Filipenses. Então nós podemos ver qual é, porquanto se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais os mesmos, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então nós temos a comunhão, nós temos a misericórdia do Senhor, não é? Então, mas nós precisamos utilizar o mesmo coração para termos o mesmo amor, para ter o mesmo ânimo. Que significa o quê? É ter um objetivo de vida exato pelo que nós iremos viver. Então, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não, nada faz por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, havia duas irmãs que tinham um grande esforço na igreja, mas elas discutiam uma com a outra, porque tinha realmente grande esforço. Em Filipenses capítulo 4 aparece essa contenda. Então, mas existem esses contendas, mas não façais por contenda ou por vanglória. Se nós olharmos dentro da igreja, é algo estranho, não é? Que ambos dizem que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, parece que não vai ter problema, mas estranhamente tem contendas. Então, mais do que entre os irmãos, mais entre as irmãs acontecem essas coisas. Mas tem vezes que espalha até os irmãos em algumas igrejas. Tem pessoas que gostam do pastor, tem pessoas que não gostam do pastor e dividem em dois grupos. Pessoal, claro que o dever, realmente a responsabilidade está no pastor, mas nós não podemos dividir. Por quê? A divisão está no Senhor? Não. E quem tem o problema, quem tem a dificuldade, quem tem a fraqueza, precisamos segurar a mão uns dos outros. Não é criticar, odiar e dividir. O que acontece se você fizer isso? Você acha que você consegue ter a comunhão? Você acha que vai conseguir ajudá-lo? Os fracos, olhando para isso, será que você acha que eles vão crescer na fé? Então, olhem na família. O pai e a mãe sempre brigam. O que os filhos vão aprender? Então, não pode ser assim. Então, nada façais por contendas ou por vanglória. Então, tem pessoas que vão para a igreja e ele quer se manifestar na igreja, quer ser brilhar na igreja, não é? O que você quer com essa vanglória toda? Mas por humildade.
Como o Senhor Jesus foi humilde. Como uma ovelha que foi levada para o matadouro. Uma ovelha silenciosa para a tosa. Os outros animais, quando são levados para o matadouro, seja o boi, seja o porco, eles ficam realmente fazendo barulhos, chorando, gritando. É realmente uma loucura. Mas eu já vi várias vezes como que se mata uma ovelha. Você amarra somente um pouco de forma bem frouxa as patas dianteiras e depois você simplesmente pega as pernas dianteiras, perdão, e você pega e esfaqueia pelo pescoço e todo o sangue começa a jorrar e ela morre em silêncio. Uma ovelha que foi levada a matadouro. Quando você leva a ovelha para a tosa, pega a máquina e começa a tirar toda a pelagem, tem vezes que machuca e sai sangue, mas ela fica quieta. Parece morta, fica parada. É por isso que quando você vai tirando, ele se torna totalmente o quê? Realmente bem magricelo, sem nada. E depois que termina, ele sai correndo. Então será que existe outro animal que é como ovelha? Não existe. A ovelha representa o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor ele fez a ovelha dessa maneira. Então isso é ser manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Que isso é o coração do Senhor. Humildade é aquele que se rebaixa por completa, seja na dificuldade, seja na tribulação. Então ele acredita que essa é a posição que o Senhor Deus deu a ele, não é? Então, assim a humildade você se considera mais baixo do que os outros. Então não é melhor, mas é menor. Você precisa ser menor do que os outros. Então dentro da igreja, no momento que você quer crescer, o diabo trabalha dentro dessa pessoa. O diabo persegue esta pessoa. Então, claro que qual seja a tribulação, realmente nós podemos ver. Realmente tem pessoas que querem a posição. Tem pessoas que desejam uma posição melhor. Eles dizem, é uma pessoa que parece comigo, mas você foi lá e deu uma posição maior para ele. E ele começa a dizer, por que para ele você deu essa posição e para mim não? E começa a brigar. Onde que nós podemos dizer que isso é vida de fé? Onde já se viu uma coisa dessas? Dentro da igreja, você dar uma posição é para se esforçar, para se sacrificar mais ainda. Isso é o que? Uma patente, por exemplo? Então não é para fazer por contendas ou vanglórias. Não pode fazer por contenda ou por vanglória. Tem pessoas que trabalham, mas trabalham para se manifestarem. Então isso é por contenda ou por vanglória. Não pode ser assim. Mas com coração, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer que aqueles que estão em fraqueza, dificuldade, é preciso olhar para eles. É por isso que a palavra de Éfesos, capítulo 4, versículo 13, ele disse realmente até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é esse amor do Senhor perfeito? É se tornarmos como homens iguais a Cristo, crescidos, perfeitos. Então quer dizer que nós precisamos crescer dentro da igreja dessa maneira. E é por isso. Então assim nós precisamos crescer dentro da igreja. Quando nós crescemos dentro da igreja, nós trabalhamos para a igreja, para o evangelho. A nossa igreja, no início, há 43 anos atrás. No primeiro lugar que eu estava, a igreja que eu estava se tornou corrompeu e eu saí de lá. Eu cortei as minhas relações com eles e comecei a igreja novamente.
Em 1980, nós começamos a nossa igreja em Barbados, e não somente em Seul, mas pelo país inteiro. Nossas igrejas começaram a iniciar. Quando nós fazíamos o conselho, sempre o coração ficava batendo. Era gritaria, brigas. Então, igual crianças, você se ajunta, você vê elas brigando o dia inteiro, não é? Quem cresceu na fé não briga. Qual seja o problema, você fica quieto, orando. É por isso que eu tinha medo de fazer reuniões naquela época. Cada um quer ter a sua própria vanglória, brigar, gritar. Mas e agora, como estamos? Então, qual seja o conselho, seja a reunião que nós fazemos, extraordinárias que nós realizamos. Então, quando nós juntamos os líderes, nós temos por volta de 200 a 300, não é? Então, nós fazemos a reunião dos líderes também, dentro da igreja, mas é silencioso, não tem problema nenhum. Quando nós falamos, vamos fazer isto, todos dizem, vamos, ok, e segue. Então, não somente na nossa igreja no Seul, mas a nossa igreja pelo país inteiro, todos já cresceram. Quando a igreja cresce, não existe mais essas contendas. Então, todos eles dizem, sim, para o Senhor, vamos fazê-lo, sim. Então, quando nós fazemos a missão para 82 países diferentes, a maioria são países pobres. São países pobres que têm dificuldade. Nós enviamos missionários, ajudamos com bens materiais, precisamos ajudar com todas as coisas. Quando nós pensamos no valor da missão, é caríssimo. Não tem como enviar, na realidade. Vocês não sabem quanto que nós gastamos, não é? Se vocês souberem, vocês vão se assustar. Mas nós consideramos precioso realmente a missão dentro da Coreia do Sul, mas também no país afora, no mundo. Então, será que nós não temos dificuldade? Por quê? Nós falamos, vamos fazer? E todos dizem, yes, sim. Então, tem pessoas que antes diziam para mim, nós estamos preocupados em pregar o evangelho aqui na Coreia, como é que vamos nos dedicar para o exterior? Tem pessoas que dizem, pastor, você gasta tanto dinheiro para o centro de retiro, você precisa gastar tanto dinheiro assim. Então, tem pessoas que têm essas reclamações, todos partiram, saíram da nossa igreja. Então, olhem só, nós fazemos o nosso retiro de verão, realmente, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, mais de 10 mil pessoas se reúnem. Ano que vem nós iremos fazer 8 vezes o retiro, porque agora está aumentando o número de pessoas. O nosso retiro de primavera, de outono, nós utilizamos o local de retiro continuamente. Fazemos a reunião para os nossos professores, para os pastores, não é? Olhem só, nós temos várias construções em andamento, utilizamos bastante. Nós estamos construindo mais 3 alojamentos gigantescos, porque está faltando lugar para as pessoas dormirem. Então, para construir esses locais, realmente, quanto dinheiro que nós gastamos? Então, dizem que vamos gastar por volta de 200 milhões de reais. Por que nós estamos gastando tanto dinheiro para fazer isto? Não tem ninguém que reclame. Por quê? Todos sabem como é precioso e é importantíssimo o local de retiro. Porque no local de retiro é onde as pessoas mais recebem a salvação. Então, o que quer que seja. Quando nós crescemos na nossa vida de fé, uma pessoa que prega o evangelho vai à frente. Aqueles que cresceram na fé, realmente quando nós dizemos, vamos fazer esse trabalho, eles dizem, yes, não existe no. Então, não, é tudo silencioso. Então, quando nós estamos aqui forçando as pessoas a pagarem ofertas, não. Então, nós já fizemos várias decisões em nossos corações para oferta de milhões e está em andamento. O ano inteiro acontece, mas isso tudo é de forma voluntária. Nós não ficamos anunciando o dia a dia para todos dizerem que precisa ofertar, não. Cada um faz de forma voluntária. E mesmo que eu não fale, todos fazem muito bem, porque a fé cresceu. A vida de fé cresce. Não precisa mais dizer algo. Todo mundo já sabe o que precisa fazer. Usam o coração, usam toda a sua força, usam a sua vida para viverem diante do Senhor Deus, se esforçando diante do Senhor. Quer dizer que a nossa vida de fé cresceu até esse tudo. Quer dizer que agora nós vivemos diante do Senhor Deus, pregando o Evangelho em 82 países diferentes, não é?
Eu já não sei nem mais qual é o número, é mais 1090 igrejas ou mais? Então nós temos realmente nossas igrejas que estão realmente se esforçando tanto. Não existe nenhuma outra igreja no mundo que seja tão dedicada como a nossa, que estão pregando o evangelho. Eu acredito que o Senhor ele entregou essa missão mundial para nós. E é por isso que eu sinto o maior dever, o maior prazer para fazer esse trabalho, usando toda a minha força, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Nós, quando olhamos para nossas igrejas que são pobres, precisam construir o local da igreja, o prédio da igreja, precisam construir o local de retiro, precisam dar o dinheiro, precisam ensinar até a educação, não é? Para os filhos dos missionários. Então são tantas coisas para serem feitas. Então, mas dentro da Coreia do Sul, a Coreia do Sul se dedica a esse esforço, garante para que essas coisas estejam em andamento. E não tem ninguém que reclame contra isso. Isso é algo lógico a ser feito. E é por isso que agora o Espírito Santo ele nos unificou, e agora quando nós guardamos da unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nós crescemos todos os dias. O Senhor Deus é glorificado. E agora, para a glória do Senhor Deus, nós vivemos. O poder de Deus opera no meio de nós. O trabalho do Evangelho, da salvação acontece. Nós podemos verificar com os nossos próprios olhos. Olhe para a Igreja Central de Seul também. Nós construímos a nossa igreja aqui. Depois de termos construído tudo, quando nós fizemos a cerimônia de abertura, cada ano nós fomos criando mais independência. Dentro de um ano nós tivemos 20 igrejas independentes, não é? Então cada um eles foram e cresceram. Quer dizer que está nascendo o quê? Daqui nós somos o quê? O tataravô, que foi nascendo e nascendo e nascendo e nascendo e nascendo. Então agora já mais outras igrejas estão realmente criando a independência e cresceram sozinhos. Claro que as pessoas que vivem perto aqui realmente estavam não tinham carro e estão em dificuldade, eles pediram a independência, mas no momento que eles fizeram, então, precisam dessa independência. Por quê? Porque está enchendo demais aqui, então precisamos criar independência, não é? Para as igrejas de outros distritos, cidades que são um pouco mais longe. Os irmãos, eles querem ir à frente, vamos construir as nossas igrejas em outros lugares, para que a nossa vida de fé cresça. Deus opera no meio de nós. E é por isso que agora nós vivemos com essa certeza diante do Senhor Deus. Vamos procurar João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. A partir do versículo 21 ao 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 ao 23. Eu irei ler. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviastes a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Então, quando nós olhamos aqui, então o Senhor, antes de morrer na cruz, na noite anterior, teve uma oração bem prolongada que ele fez. Então, no monte do Getsemani, quando ele estava orando, ele disse realmente eu dentro do Pai e o Pai em mim. E eles, quer dizer, que os discípulos, ele orou por eles, para que todos eles sejam um só, para que estejam em nós. Como nós somos um. Aparece continuamente essa palavra ser um, a unidade. Precisamos nos tornar a unidade dentro do Senhor. Como é importante estamos dentro do Senhor. Para que creiam que este mundo, realmente, tu me enviastes. Aqueles que receberam a salvação agora creem que nós recebemos a salvação através desse evangelho, que nós estamos pregando o evangelho. Eles podem crer nesse trabalho.
Então, assim como o Senhor Pai me enviou para que eles creiam nisso, para que essa glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Essa glória que o Senhor ele permitiu a nós, que é a glória de Deus. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu para todos os santos. Então, essa glória do Senhor também nos foi dada, como em Romanos capítulo 8, versículo 17, 18 também. Então, se nós somos filhos, somos os co-herdeiros de Deus. Não é? Quer dizer que somos herdeiros do Senhor Deus. Agora nós iremos receber essa herança do Senhor Deus para a eternidade. Agora iremos estar dentro da glória do Senhor Deus para recebermos essa glória do Senhor. Precisamos receber essas aflições também. Precisamos padecer com eles para que sejamos glorificados. Então quer dizer que agora iremos receber a glória com o Senhor. Os anjos não podem receber essa glória. O anjo não tem como se tornar filho. O anjo não tem como se tornar a noiva. Então, essa glória do Senhor, para que nós possamos receber essa glória com o Senhor, precisamos padecer com Ele. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, enquanto nós pregamos o Evangelho, fazemos todo esse trabalho. Então, o Senhor já disse, Senhor, envie, realmente dê essa glória que me deu para eles também. Para que nós todos nos tornemos um só. A mesma esperança, a mesma glória, viver realmente na mesma esperança diante do Senhor Deus para se tornarmos um só. Tornando um só. Então, eu dentro do Pai, o Pai em mim, realmente eles da mesma maneira possam chegar até essa perfeição. Para que assim possam se tornar um só, assim como o Pai me enviou. Então, realmente, assim como o Senhor me amou, realmente que da mesma maneira os ama, realmente o Pai que me ama está com eles. Para que o mundo saiba disso. Quando nós estamos unidos, nós sabemos, o mundo sabe, quer dizer que o Evangelho vai ser pregado a eles. Então quer dizer que nós todos agora vivemos com o amor do Senhor, com a glória do Senhor, enquanto nós estamos dentro do Senhor, estamos em comunhão diante do Senhor Deus. Então nós, dessa maneira, podemos crer na graça do Senhor Deus. É por isso que nós temos a fé, onde o Espírito Santo agora criou essa união para nós, agora precisamos manter essa união. Quer dizer que precisamos nos tornar um só dentro da comunhão. Então, o programa de TV que eu mais gosto, você sabe qual que é, não é? Então, as outras coisas vocês podem não saber, mas vocês sabem, não é? Que é o Reino Animal. Eu adoro o programa Reino Animal. Então, seja o pequeno animal ou o inseto que o Senhor Deus ele criou, até os grandes animais. Tudo nisso nós podemos ver a obra-prima do Senhor Deus. Como com grande sabedoria eles vivem. Mas, então, quando eu fui para a Tanzânia, para a missão, eu fui para Serengeti. Era um lugar bem, bem distante. Mas ali aparecem os animais, realmente, do safari que nós vemos realmente na TV. Seja o leão, o girafa, o elefante. Aparecem tantos animais diferentes. No reino animal, quando nós olhamos para aqueles animais, a manada, o rebanho, o grande grupo desses animais, eles andam juntos. E nós temos os predadores, não é? Seja os leões, seja as hienas, seja os leopardos, os guepardos, não é? Eles vêm e cercam. Por quê? Para atacar o que é fraco, atacar o que é deixado para trás, aquele que se espalha, aquele que foge. Porque quando eles estão juntos, unidos, não tem como ser atacados, porque eles lutam com toda a força. Porque assim, até o leão pode morrer lutando contra aqueles búfalos, não tem como vencer daquele jeito. Quando eles estão todos unidos, é impossível você atacá-los. Eles colocam os fracos, os menores no centro e eles cercam para que eles não deixem ser atacados pelos leões, pelos predadores, não é? É por isso que da mesma maneira, eles tentam fazer o quê? De maneira de espalhar esse grupo, essa união. Porque quando a união é quebrada, eles atacam os fracos e matam. Então atacam os fracos, os mancos, os novos.
Então, quando estamos dentro dessa comunhão, desse rebanho, você está em proteção. Porque você está ali no centro, você pode receber o cuidado. Então, vendo uma coisa dessas, então nós também, que somos fracos, nós podemos ver, ou até os fracos, quando estão dentro da comunhão, o Senhor Deus protege. Mas o diabo, ele simplesmente fica olhando para aqueles que realmente se espalham, que se fogem dali, porque ali é onde o diabo vai atacar. É por isso que dentro da comunhão, nós precisamos receber a proteção. Então agora, precisamos procurando guardar a união que foi feita pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Porque se nós quebrarmos essa união, não temos como estar em comunhão com o Senhor Deus, não temos como ver a obra do Senhor Deus, não temos como receber a proteção e, através do diabo, a sua vida de fé pode ser derrubada. E é por isso que agora precisamos guardar o que o Espírito Santo criou, que é a união. É muito importante. Então, eu preguei, mas não consegui pregar o que eu queria por completo. É por isso que da próxima vez eu vou continuar pregando. Então, o que é a vida no Senhor? Nós precisamos saber com certeza. Nós precisamos usar essa força, essa dedicação para guardar. E nós precisamos aprender continuamente a maneira de estarmos dentro da igreja. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus primeiramente nos salvou, nos discerniu deste mundo, trabalha no meio de nós. Que a nossa fé possa crescer todos os dias, que a nossa fé possa realmente ser desenvolvida dentro do Senhor, que o Senhor possa cumprir esse grande trabalho para que muitos espíritos recebam a salvação. Senhor, nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação agora dentro da palavra, dentro do amor do Senhor, estamos todos unidos dentro do Senhor para cumprirmos esse grande trabalho, cumprir o corpo de Cristo. Senhor, permita para que o seu grande trabalho possa acontecer no meio de nós. Senhor, aqueles que são fracos no meio de nós, aqueles que estão no meio da dificuldade, da tribulação, que o Senhor Deus proteja, cuide, para que nenhum deles decaia da graça. Realmente, mas que todos possam estar unidos na mão da graça do Senhor Deus, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.